Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo venha abrir o seu entendimento, fazê-lo entender a vontade dele para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus não é responsável pelas nossas mazelas, nossos problemas, nossas misérias, nossas dores de cabeça, nada disso. Ele providenciou soluções para nós. Ele nos deu a fé na sua palavra, e nós temos que fazer justamente isso, usar essa fé e partir para cima contra os causadores dos problemas, que é Satanás e todo o seu inferno. Por exemplo, o Brasil vive momentos dificílimos, então muitos jogam a culpa no governo, outros jogam a culpa nos caminhoneiros, e é essa situação. Eu creio que toda essa bagunça, essa baderna que acontece no Brasil já há muitos anos, a roubalheira que houve, isso tudo é fruto da roubalheira dos governos passados. Isso também é fruto da ação do diabo. Satanás usou presidentes, usou administradores, governadores, usou prefeitos, usou a máquina administrativa do governo para criar essa situação que nós temos aí. Ô bispo, qual é a solução? Qual é a solução? Eu não vou levantar aqui a bandeira para dizer, fulano é o responsável, Beltrano, nada disso. Eu vou levantar a bandeira da fé, a bandeira que faz a salvação, a única bandeira capaz de se estabelecer a paz, de se estabelecer a vida com abundância que Jesus prometeu. É a bandeira da fé. Porque na época dos reis de Israel, especialmente do rei de Judá, na época de Jeosafá, nós tínhamos uma situação semelhante. A Bíblia fala com clareza, e nós temos que pegar esses testemunhos, ou os textos sagrados, a história de Israel, e avaliar, e pesar, e colocar-nos, inserir-nos dentro desse contexto generalizado. Olha só, na época de Jeosafá, quando nós falamos em Vale da Decisão é o vale onde Deus julga. Na época de Jeosafá, na época de Joel, profetizando com respeito ao Amargedon. Então, nós temos no Vale da Decisão uma solução para os problemas que nós estamos vivendo aqui nesta terra, inclusive no Brasil. Uma solução clara, tranquila. Agora, ninguém quer abdicar dos seus prazeres, dos seus pecados, das suas idolatrias. Ninguém quer abrir mão da patifaria que tem vivido para buscar a Deus. Ninguém quer. São poucas pessoas. Mas vamos pegar os textos sagrados e vamos ver onde é que está, onde que nós entramos nisso para resolver os nossos problemas. Olha só o que aconteceu. Na época de Jeosafá, que reinava sobre Judá, avisaram a ele dizendo: Josafá, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Quer dizer, inimigos se juntaram contra o país chamado Judá, especialmente Jerusalém, que era uma cidade pequena. Quando Jeosafá ouviu que uma grande multidão de inimigos vinha contra ele, o que ele fez? O que você faria? O que você faz quando você ouve uma notícia triste, uma notícia cruel? Olha, o patrão vai mandar você embora. Olha,
a firma vai acabar, a empresa está falindo, você vai perder o emprego. O que você vai fazer? O que vai acontecer? Veja só a situação de Jeosafá. Veja só, porque isso aí se enquadra dentro da sua situação. Você ouviu o seu marido dizer, eu vou me embora. Ou a sua mulher dizer, eu vou me embora. Quer dizer, vai deixar você sozinha, vai deixar você sozinho. Quando você ouve o vizinho dizendo, eu vi o seu filho, a sua filha, usando drogas, o que você vai fazer? Então, são problemas que nós estamos ouvindo todos os dias. Quando o médico chega e fala, olha, o exame aqui acusa câncer. E é um câncer, digamos assim, muito violento, agressivo. O que você faz? Como é que você fica? Ora, minha amiga, quando Jeosafá ouviu que vinha muita gente, grande multidão contra ele, Jeosafá temeu. Ele temeu como todos temem quando houve uma notícia desagradável, quando houve uma notícia do jeito que era naquele momento. Ele temeu, é natural você temer, é natural a gente ficar com receio. E o que você faria no lugar de Jeosafá? Essa é a pergunta. Como Jeosafá era um rei que temia a Deus, como ele era um rei fiel a Deus, o que ele fez? Ele recorreu a Deus, ele foi para o altar, ele foi em busca da solução do seu problema, porque ele não tinha forças para enfrentar aquela grande multidão, ele não tinha condições, ele não tinha soldados, ele não tinha armamento, ele não tinha condições de enfrentar aquela grande multidão. Ele sabia que se aquela grande multidão viesse contra ele, ele iria ser derrotado, ele iria morrer, o povo iria morrer, enfim, iria haver um desastre total. Então, o que ele fez? Ele se pôs a buscar o Senhor, ele se pôs a buscar o Senhor. Na situação em que ele se encontrava, crítica, ele se pôs a buscar o Senhor e apregoou, anunciou, fez um chamado, uma convocação geral para um jejum em todo Judá. Todo Judá. Se eu, por exemplo, falasse para todo o povo brasileiro jejuar, orar e buscar o Senhor para resolver esses problemas críticos que nós temos no nosso país, o povo, será que iria jejuar? Iria buscar o Senhor? Iria mesmo? Pois é, o povo quer benefícios, mas não quer sacrifício. O povo quer que Deus responda a sua oração, mas não quer buscá-lo, não quer se humilhar diante dele, não quer se voltar para ele. Essa é a realidade. Essa é a pura realidade. Mas o que Jeosafá fez? Ele apregou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Então, minha amiga, meu amigo, essa campanha de Jeosafá, essa campanha do Vale da Decisão, essa campanha... Você sabe que o Vale da Decisão é o local onde Deus julga, é o local onde Deus decide, por isso chamado Vale da Decisão. Quem desce para o Vale da Decisão sabe, tem certeza, está convicto de que Deus vai julgar a sua causa. Se ela está sendo ultrajada com a injustiça, com ameaças, ela vai alcançar de Deus, que é justo, ela vai alcançar dele a resposta a seu favor. Foi isso que aconteceu. Jeosafá buscou o Senhor.
E o Senhor o ouviu. O Senhor respondeu, porque Deus é justo. Você, amiga e amigo, por acaso está sendo ameaçado por qualquer situação crítica? Se você sobe ou desce, melhor dizendo, no Vale de Josafá, que é o santuário, que é o altar. O Vale de Josafá, hoje, é o altar. Nós vamos ver isso amanhã. Amanhã nós vamos falar melhor sobre esse assunto da oração que Jeosafá fez, do clamor que ele fez. Nós vamos avaliar, pensar, meditar. Por quê? Porque foi no altar que Jeosafá resolveu o seu problema. E era um problema de impossibilidade total de solução. Mas por conta da fé de todo um povo, Judá foi libertado. Se o Brasil, se você que é brasileiro e quer que esse país mude, só tem um jeito: buscar o Senhor, levar o povo ao conhecimento da palavra de Deus e fazê-lo jejuar, e buscar, e orar, e clamar, e se humilhar diante do Todo-Poderoso, do único e verdadeiro Deus. Enquanto não fizer isso, essa patifaria, essa imundícia, essa bagunça que nós temos visto, essa esculhambação que nós temos visto nesta terra, vai continuar e a gente não vai poder fazer mais nada. Essa é a realidade. Minha amiga, meu amigo, porém você diz assim: bispo, mas eu não tenho nada com isso, eu estou na fé, eu quero chegar no Vale de Josafá, no Vale da Decisão, eu quero resolver meu problema com Deus, o meu problema é pessoal, eu estou com uma doença incurável, eu estou com um filho perdido nas drogas, estou com uma filha perdida, eu estou com a minha filha casada, recém-casada, e agora o marido cismou, virou a cabeça, ela virou a cabeça, eu não sei o que fazer. Minha amiga, meu amigo, qualquer que seja o problema, eu estou com um problema econômico, o dinheiro que eu recebi de rescisão contratual já está esgotando, eu não sei o que fazer, eu não tenho emprego, eu já não sou mais criança para ir buscar emprego, na minha idade já não há mais condições para me encaixar no trabalho. Não, minha amiga, meu amigo, não se desespere, não fique aí nervosa, nervoso, ansioso, ansiosa, não fique... Eu sei que essas notícias fazem você temer, mas existe uma solução. Existe uma solução. A solução é o altar. Não há como você se livrar dessa situação se não for no altar. Os meus problemas pessoais eu resolvi e tenho resolvido no altar. É no altar que eu coloco a minha vida, é no altar que eu reclamo com Deus, que eu falo com Deus, é no altar que eu busco força, que eu me levanto, que eu me faço forte, porque com o altar eu recebo o espírito dele, o espírito da fé, o espírito que faz a gente crer no amanhã, faz a gente se agigantar. Você viu o filme Nada a Perder? Você que assistiu, com certeza você viu as minhas lutas. Aquilo ali é o mínimo, porque tudo que aconteceu não foi possível colocar no filme, mas nós demos apenas uma marca daquilo que nós vivenciamos naqueles tempos. E, minha amiga, o altar é para isso. O altar é para isso. Nós temos esse testemunho agora, nós vamos dar mais testemunho, porque os testemunhos estão aí correndo aos montes. Esses testemunhos são para mostrar para você que o mesmo Deus de Jeosafá é o nosso Deus. E o que ele fez na época de Jeosafá, ele faz hoje. Ele é o mesmo, ele sempre vai fazer o mesmo, porque ele não muda. Vamos assistir esse testemunho com atenção para ver como é que Deus age na vida daqueles que o buscam de todo o coração. Vamos assistir.
Meu nome é Fernando, nasci no interior de São Paulo, Colinas, e ainda quando criança, meus pais resolveram se mudar para Uberaba, Minas Gerais. Com 6 meses que meu pai estava em Uberaba, ele sofreu um acidente de carro e veio a falecer. E a gente começou a viver uma vida miserável mesmo, pobre de tudo. A primeira decisão que eu tomei quando a gente estava na roça foi de parar de estudar. Parei na 5ª série, não estudei mais. Meus pensamentos eram fracos mesmo, sem expressão. Eu queria era ali ter um barraco, casar no futuro. E daí então, muito novo, comecei a beber também. Eu era muito fraco para os vícios, Eu não conseguia sozinho me libertar disso. Então, logo que eu começava a trabalhar numa empresa, entre os outros funcionários, eu sempre era o mais fraco. E eu também já tinha aquela insegurança, Por não ter estudado, eu me sentia inferior que as outras pessoas, tanto profissionalmente, em outras áreas também. E eu cheguei na Igreja Universal, cheguei com a vida totalmente destruída, pobre, miserável e desiludido, fraco em todas as áreas. Tudo que o homem de Deus falava, que ele pregava no altar, parecia que era diretamente para mim, porque eu fui absorvendo aquilo e a minha mentalidade foi mudando, foi transformando. Aquela fraqueza que outrora tinha, ela saiu e deu lugar à coragem, à força, a fé, à determinação. Eu voltei a sonhar, mas sonhar com expectativa de realizar uma coisa consolidada. Então eu ouvi ali do altar, da boca do homem de Deus, que eu poderia ter um novo nome, Eu escrevi uma nova história. No altar, eu me lancei, eu entreguei a minha vida e do altar eu tirei a força. Do altar, Deus transformou aqueles pensamentos que outrora tinha de fraco, de fraqueza, e me deu força. Eu desci do altar com uma força muito grande, uma determinação muito grande, com a certeza muito grande que eu iria vencer. A primeira coisa que o Espírito da fé me deu foi o espírito de coragem, o espírito de força. E logo depois ele me deu uma esposa, uma mulher de Deus, uma companheira, que eu sinto segurança com ela, Eu tenho certeza que eu faço feliz e ela me faz muito feliz, é a mulher da minha vida. E financeiramente falando, veio essa oportunidade de comprar uma pequena empresa na cidade, era no ramo de alimentação, uma lanchonete, bem pequenininha mesmo, mas no centro da cidade, e a gente investiu ali. Deus foi dando direção. Com 3 meses que a gente já estava com essa empresa, a gente teve que fazer uma primeira reforma, porque já não cabia, não comportava o número de clientes. Passado 1 ano, a gente teve que procurar já um outro lugar para abrir uma empresa maior, porque Deus foi abençoando. Para quem não tinha nada, trabalhava na roça, tinha uma vida muito regrada, não tinha veículo, não tinha nada. Eu dei um carro de 140 mil para minha esposa recentemente, eu tenho meu carro e hoje a gente mora numa casa que foi o sonho nosso. A gente comprou esse terreno num condomínio fechado e construiu uma casa do jeito que a gente sonhou, avaliada em 2 milhões de reais. Então a gente se realizou financeiramente, sentimentalmente. O altar me deu tudo isso, o altar transformou minha mente. Eu tenho 33 anos, um patrimônio hoje avaliado acima de 3 milhões e meio. Hoje faço faculdade de engenharia civil, mas não foi essa faculdade que eu comecei agora há pouco tempo que me deu tudo isso. Quem me deu tudo isso foi o altar, a fé. No altar eu já me formei, eu já me graduei. Eu tenho mestrado e doutorado. Mas nada se compara à minha maior conquista,
que foi a minha vida com Deus, esse Espírito da fé, o Espírito Santo, né, que é o que me dá paz. Tudo isso graças ao Espírito Santo, ao Espírito da fé. Veja bem, minha amiga, meu amigo, quando a pessoa sobe no altar, que é o vale da decisão, é o vale que Deus decide. Decisão, vale da decisão, significa vale onde Deus julga, lugar onde Deus julga. Então, quando a pessoa sobe no altar com todas as suas forças, de todo o seu coração, com toda a sua sinceridade, quando a pessoa vai com tudo que ela é, tudo que ela pretende ser, tudo que ela tem, tudo que ela pretende ter, todos os seus sonhos, com todas as suas decepções, com todas as suas fraquezas, tudo, o pacote inteiro, tudo que é bom, tudo que é ruim, e às vezes a pessoa diz, eu só tenho coisa ruim. Pois é, você vai com tudo que tem ruim. Quando você sobe no altar, com tudo, então, o tudo vem de Deus para você, é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um espírito para você ficar falando em línguas e blá, 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 não. O Espírito Santo não vem só para você ficar adorando a Deus, não. O Espírito Santo vem para fazer de você um instrumento para testemunho vivo do Senhor Jesus, o Filho dele. Como é que a gente pode falar para o mundo que Jesus está vivo? Só quando o Espírito de Jesus está em nós. Então, quando essas coisas maravilhosas acontecem na vida dessas pessoas que sobem no altar, quando elas sobem no altar com tudo, não é aquelas pessoas que vão tentar, não são jogadores, aventureiros, não. Quem vai com tudo para o altar, então acontecem coisas grandes. Porque Deus não faz coisa pequena. Deus é grande, minha amiga e meu amigo. E porque Ele é grande, não fica bem Ele, Deus grande, fazer coisa pequena. Então Ele quer fazer coisas grandes na sua vida. Mas nada que é grande começa grande, mas vai começando pequenininho, vai crescendo, vai desenvolvendo, paulatinamente as coisas vão acontecendo. É como uma escada. Você sobe o primeiro degrau, o segundo, o terceiro e vai subindo. É assim que acontece. Foi assim que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu comigo. Enquanto eu fiquei esperando por fulano, beltrano, cicrano, até pelo pastor, pela minha igreja, eu fiquei esperando pelos meus amigos. Não aconteceu nada. Até que um dia eu esmurrei a cama e disse, agora é tudo ou nada. É tudo ou nada, eu vou para cima do inferno que está causando essa situação. Pois bem, eu subi no altar e o altar me deu forças para que Deus pudesse construir o que Ele tem construído hoje, no mundo inteiro. E vamos continuar a desenvolver, nós vamos continuar desenvolvendo, vamos continuar crescendo. Por quê? Porque essa grandeza é de Deus. Isso mostra o Espírito de Deus em mim. Então muitas pessoas chegam, bispo, faz oração por mim. Pois bem, você está pedindo oração por mim porque você acredita na minha oração, você acredita que eu seja homem de Deus, você acredita. Mas por que você acredita? Porque o Espírito Santo tem mostrado para você que eu sou diferente das pessoas que estão aí caídas, prostradas, desanimadas. Eu também era um prostrado, desanimado, fraco, cheio de fraquezas, debilidades, etc. Olha só o que Deus fez. Então eu posso falar para você e eu quero ver se há alguém que possa apontar o dedo e me desmentir. Então, minha amiga, meu amigo, o que nós estamos tentando fazer é mostrar para você que o Deus de Jeosafá é o Deus dos dias atuais e será o Deus de amanhã. E o que Ele fez no passado, como Ele livrou Jeosafá, Ele livra você. Ele livra, mas você tem que fazer a sua parte.
Você tem que subir no altar, mas subir no altar com tudo, não é dizer, eu aceito Jesus como meu Salvador, eu creio em Jesus. Você crê, o diabo também crê. A Bíblia diz que o diabo também crê em Jesus. E aí? O que acontece? Não acontece nada. Crer só não adianta. A crença envolve obediência. Quando a gente crê, a gente casa. Por exemplo, quando a gente crê numa outra pessoa, quando eu crio na Esther, quando eu amei a Esther, então, por causa desse amor, eu me entreguei corpo, alma e espírito. Por causa da nossa crença em Deus, por causa da nossa fé, a gente vai com corpo, alma e espírito, é com tudo. Não tem mais ou menos, ou é ou não é, não existe plano B. Não, é tudo, é A ou A. Não pode dar errado. Então, nós estamos falando assim e mostrando testemunhos. Nós vamos mostrar agora o testemunho da Valéria, uma outra parte da vida da Valéria. Uma mulher, coitada, com deficientes, coitada na época, antes dela conhecer o Espírito Santo. Mas hoje, a vida dela é diferente. Você vai ver agora. Eu ia até colocar uma música, não quero nem colocar música. Vamos direto para o testemunho da Valéria, por favor. Meu nome é Valéria, tenho 41 anos. Quando nasci, depois de 6 meses, eu tive a paralisia infantil, uma doença que quase me levou à morte. Eu fiquei vários meses internada no hospital, com o corpo todo deformado. E naquele momento, meus pais viram o quanto seria difícil, né, ter uma criança deficiente na família. E eu ficava muito triste, tanto que eu, desde pequena, eu pedia para Deus a morte. Eu pensava, por que minha mãe não me jogou, meus pais não me jogaram na lata do lixo quando eu nasci? Eu me sentia culpada pelo sofrimento da minha família. Nós não tínhamos carro, morávamos no morro, uma casa bem humilde, então meus pais até se privavam de sair de casa por conta de não poder me carregar. O complexo na vida sentimental, por não ser feliz no amor, né, me aproximar das pessoas e me afastar, porque eu sabia que ninguém ia querer algo sério com uma mulher deficiente, uma jovem deficiente, e aquilo me deixava muito triste. Eu era sozinha, eu era amargurada, eu me tranquei no meu mundo, me achando a pior das criaturas, eu me sentia um lixo. Eu ia procurar um emprego, as pessoas, cheguei a ouvir, o que eu vou oferecer para você? O que você vai oferecer para a minha empresa? Você é uma pessoa incapaz. E aquilo me deixava muito triste. Já pensei em suicídio, entrava no quarto, pegava a faca, começava a chorar, falou, Deus, ou o Senhor tira a minha vida, ou eu vou me matar, porque essa vida não é para mim, eu nunca vou ser feliz, então por que eu estou nesse mundo? Então eu era uma pessoa muito frustrada. E assim que eu cheguei na Universal, eu vi ali uma oportunidade de ter uma vida transformada. Por mais que eu tivesse um corpo frágil, fraco, debilitado, uma deficiência, mas eu via que dali poderia sair minha força, a mudança da minha vida. E eu não olhei para minha aparência física, eu não olhei para a dificuldade, porque eu sabia que além daquilo havia um Deus maior, que não olharia também para os meus limites, mas me faria uma pessoa grande, forte, e foi o que Ele fez na minha vida. A minha limitação, Deus mostrou que estava na mente. E a partir daquele dia eu saí, nunca mais ninguém vai poder falar que eu não posso, porque eu vou poder ser o que eu quiser nessa vida, eu vou ser. Aí um domingo de manhã, estava na porta da igreja, sou obreira, aí chegou um rapaz na porta da igreja, bêbado, barbudo, né, sofrendo, que é esse aqui. Você não viu a deficiência dela? Não. Para mim, era uma mulher normal. Era um voto que eu fiz no altar, né? Antes de conhecê-lo, eu quero um homem que me aceite como eu sou. E ele me carrega no colo. Ele falou, olha, se você não pode subir aquele monte, eu te levo no colo. Se você não pode entrar no mar, eu entro com você. Vamos subir a cavalo juntos. Se você cair, eu caio junto. É um homem maravilhoso. É tudo que eu sonhei, até mais. Aí em dezembro veio a Fogueira Santa. Aí eu cheguei em casa e falei para ela, agora é tudo ou nada.
falei assim, a gente vai colocar a nossa caminhoneta no altar. Mesmo sabendo que as condições dela, porque ela não pode andar de a pé. Mas ela falou, vamos para o altar. Colocamos a caminhonete no altar, ficamos 2 meses ela andando de a pé. Lugar que a gente gastava 5 minutos, por exemplo, nós, da nossa casa para nós ir para a igreja, nós gastava ali 5, 10 minutos. De a pé é 1 hora, nós saímos de casa bem cedo para ir para a igreja, ela caminhando, talvez no meio do caminho caía, porque de vez em quando ela tropeça, ela cai, né? Mas Deus com a gente ali, a gente foi 2 meses nessa vida. No caminho a pé, que não era o caminho que nós íamos de carro, a gente entrou numa rua e Deus colocou, não, entra aí, no nosso coração. Ele entrou e viu um local grande assim, e falou, olha, aqui vai ser a escola de vocês. Nesse trajeto a pé, que se tivesse de carro não teria aquele trajeto. E ali Deus mostrou um lugar que a gente iniciaria um projeto financeiro muito abençoado. Então, daquela escola, foi tendo uma procura tão grande, que nós montamos ela no formato de um castelo. Então, nós conseguimos abrir uma segunda escola, estamos com um projeto agora já de abrir uma terceira, que vai atender mais de 400 crianças, e aquilo assim foi algo inexplicável. Deus nos pediu algo mais forte ainda, que é a única casa que nós tínhamos. Nós colocamos no altar, dali para cá, bicho, o altar tem nos honrado de uma maneira... De forma inexplicável. A gente tem hora que a gente para assim, a gente não consegue entender. Os bens que nós temos hoje chegam a quase 1,5 milhão. Para quem chegou na igreja bêbado, barbudo e sem nada, o altar é a resposta. E hoje a nossa escola é considerada as escolas de ponta da região, com aulas de natação, coisa que nenhuma tem, balé, inglês, espanhol, ensinamentos bíblicos. Então, assim, há uma procura que a gente muitas vezes suspende por conta de falta de vaga, tanto que a gente já está buscando outros locais para estar ampliando, e algo inexplicável. Enquanto outras escolas da cidade, todas estão falindo, a nossa está crescendo sem explicação nenhuma. Quer dizer, tem explicação, o altar. É o altar. Deus abençoe você. Muita força para vocês. Amém? Graças a Deus. E o segredo da minha vida é o espírito do altar. É o segredo da minha vitória. É o espírito do altar. É aquele que me dá força, que tirou a minha fraqueza e me fez forte. A minha força é o altar. Meu nome é Leila Fidelis, tenho 48 anos e sou formada em Administração e Comércio Exterior. E no passado eu odiava a Igreja Universal. Assim, da mesma forma que eu odiava a Igreja Universal, eu odiava o Bispo Macedo. Esse ódio, ele se iniciou a partir do momento de que eu era alimentada e influenciada pelas informações que se passavam na mídia. A mídia dizia que ele havia criado uma seita, que ele fazia lavagem cerebral nas pessoas, e a mídia dizia que ele roubava tudo que as pessoas tinham quando entravam na igreja. Apesar de eu estar fazendo uma faculdade, aprender que toda a informação eu deveria analisar e procurar a veracidade dessas informações, a mídia acabou me influenciando de tal forma de que eu não procurava a verdade. De maneira nenhuma eu queria saber se realmente era verdade. Então, o que era dito, era dito. Inclusive, no tempo que eu fazia faculdade, eu estudava numa avenida que era muito próximo a um templo. E no momento da prisão dele, eu dei graças a Deus que havia fechado. Graças a Deus de que ele tinha sido preso e que mais um bandido tinha sido preso. Edir Macedo foi cercado por polícia. E para minha decepção, foi quando ele foi solto, porque não haviam conseguido provar alguma coisa, e a esperança que a minha família tinha, os meus amigos e até o pessoal da faculdade, era que as provas contra ele fossem encontradas a ponto de que ele não saísse mais da cadeia e que nem a Igreja Universal sobrevivesse. Porque eu imaginava que as pessoas que frequentavam a Igreja Universal eram o Zé Povinho, como a gente costuma dizer. E é até mesmo o que a mídia sempre dizia pra gente, que as pessoas que frequentavam a Igreja Universal eram o Zé Povinho. Então, assim, se eles tinham problemas de depressão, problemas de casamento, família não feliz, financeiro, enfim, todos os segmentos da sua vida, eram porque eram pessoas ignorantes. E eu era uma pessoa
arrogante, né? Hoje eu sei disso, mas a princípio eu me achava uma pessoa culta o suficiente para não ter nenhum tipo desses problemas. Mas, na verdade, no meu íntimo, eu sabia que eu tinha. Então, eu era depressiva, eu nunca tive coragem de atentar contra a minha vida, mas eu desejava que um carro perdesse a direção e me atropelasse. O meu lar não era unido, minhas famílias, né? Meu pai, meus irmãos, nós vivíamos em pé de guerra. Nós éramos 5 pessoas que mal se falavam. Eu me dava melhor com as pessoas na rua do que dentro da minha casa. Eu detestava ficar na minha casa. A minha tia já assistia aos programas e frequentava a igreja da freguesia. E ela convidou a minha mãe. A minha mãe também, vivendo de perto os problemas que a gente que eu vivia, e meus irmãos, os familiares todos, começou a participar. Aí eu fiquei muito brava que ela começou a participar da igreja e eu fiquei assim horrorizada, falando: mãe, não é possível que você vai ser mais uma que vai cair nesse golpe. Mas participando das reuniões, ela mudou. Porque ela era uma pessoa desesperada, ela vivia chorando pelos cantos, ela vivia chamando a atenção da gente e ela mudou. E aquilo me despertou o interesse, porque aí sim eu comecei a pensar, se a igreja é tudo isso realmente que a mídia diz, que o bispo é charlatão, isso e aquilo, e se nós estamos em uma situação não muito boa, nós passamos por privações financeiras e etc., da onde minha mãe está tirando dinheiro para dar para ele e fazer com que ela mude nesse ponto? Da onde que ela consegue esse dinheiro? Alguma coisa está diferente nesse lugar. Eu, muito orgulhosa, eu assistia à televisão, os programas do bispo, mas sem que ninguém soubesse. E eu dormia. Então eu falei, e eu não estou pagando para ele, a não ser que a minha mãe está pagando alguma coisa. Mas eu dormia. E um dado dia, eu perdi o namorado, tudo destruiu. Meu castelo, o pouquinho que existia dele, destruiu tudo. Perdi o emprego, o namorado, tudo. E ela me convidou para participar de uma reunião no domingo de manhã. E eu sempre dizia que domingo de manhã era o dia que eu tinha que chegar da rua, da balada, não de maneira nenhuma ir numa igreja. E nesse dia eu aceitei. E nesse dia o pastor, ele falava assim, a minha vida. E eu fiquei muito brava com ela, porque eu acreditei que ela tivesse contado tudo. Eu falei, não é possível que esse pastor sabe tudo da minha vida. Minha mãe contou. E eu estava muito triste, muito deprimida, porque eu estava correndo o risco de não poder mais entrar na faculdade para poder concluir o meu curso, pela falta de pagamento. Então, era tudo que eu mais queria na minha vida, terminar a minha faculdade. Participei da reunião. Eu me sentia abraçada como se um pai, um irmão mais velho, um ser muito maior e mais forte vem te acudir no momento de que alguém está dizendo, olha, eu vou te matar, eu vou te bater, eu vou te dar uma surra. E ele veio de pronto o meu socorro. Eu saí de lá de dentro tão preenchida, tão protegida, que eu quis continuar indo. Procurando aquela reunião, que eu ainda não sabia direito as datas e os horários das reuniões. E sem que sequer eu percebesse, eu arrumei um emprego novo, já dentro do meu segmento mesmo, porque eu já estava fazendo apenas estágio, consegui um emprego fixo na área de comércio exterior, comecei a trabalhar, fiz a negociação com a faculdade, paguei a faculdade, isso em 7 meses. Paguei tudo que eu devia, me concluí o meu curso e para minha alegria, né, e satisfação, eu descobri que quem estava enganada todo esse tempo era eu. Para você que, como eu, odiava a Igreja Universal alimentada pelas informações de que a mídia sempre coloca pra gente, faça um desafio com você mesmo. Experimente. Você que sofre, você que de repente não dorme, você que tem problemas no seu casamento, na vida sentimental, financeira, faça um experimento. Faça o seu próprio teste. Participe de uma reunião. Em uma única reunião, eu consegui dormir, coisa que era algo que eu mais queria. E, na verdade, como a mídia diz, eu não precisei pagar nada. A única coisa que eu tive que fazer é ter a coragem e a disposição de desafiar o que acontecia lá dentro, para que eu realmente tivesse a minha própria opinião do que é a Igreja Universal, do que é o trabalho da Igreja Universal. E não dar mais atenção
ao que a mídia fala. Desafie você mesmo, que eu tenho certeza que como a minha vida mudou, a sua vai mudar também. O emotivo é fraco, indefinido nas decisões, indefinido na fé. É escravo da opinião alheia. Isso tem feito infeliz, mesmo crendo em Deus. A fé racional dispensa visões, sentimentos e emoções. Isto é loucura? Certamente para o mundo dos incrédulos. Mas para os da fé, o pensamento positivo e corajoso o faz forte em tudo. E a fogueira santa de Israel é o momento certo para decidir quem é você. Fraco ou forte? Agora, em junho, o Templo de Salomão se tornará o Vale da Decisão. Um lugar único, onde bispos e pastores do mundo inteiro irão clamar pelos seus pedidos e decidir a mudança da história da sua vida. Fogueira Santa de Israel, no Vale da Decisão. O lugar onde a fé é provada. Meu nome é Thiago Elton, eu tenho 29 anos. Eu nasci em berço evangélico, ouvindo falar de Deus desde pequeno, mas eu só fui conhecer a Deus de verdade na Igreja Universal. Eu cheguei na Igreja Universal em 2014, com a restauração da minha família que estava destruída. Meus pais haviam se separado, minha família estava rachada, eu tinha mágoa do meu pai, praticamente trocou a nossa família por outra. Mas Deus, ele deu uma oportunidade que o meu pai soube aproveitar. E através dele, Deus reconstituiu a minha família. E a partir dali, nós firmamos a nossa fé da forma racional, dentro da Igreja Universal. Passado alguns anos, eu me entreguei por completo. Em 2005, eu fui batizado com o Espírito Santo. Numa reunião de quarta-feira, né, no mês de outubro, onde eu tive uma experiência com Deus que eu jamais vou esquecer na minha vida. E a partir dali eu passei a ter dentro de mim uma força inesgotável. Aquela quarta-feira eu saí da igreja com uma convicção de que nada mais ia me deter. Mesmo sendo jovem, mesmo sem saber qual seria o meu futuro, eu tinha uma certeza de que Deus estava dentro de mim. Mas eu não tinha ideia nenhuma de tamanha importância que aquilo teria nos anos seguintes. Numa quarta-feira à noite, no dia 19 de novembro de 2008, eu estava servindo a Santa Ceia numa quarta noite como obreiro. E na quinta de manhã eu saía para trabalhar, quando eu fui atingido por um carro. Eu caí com a cabeça fincada no asfalto e meu pescoço quebrou ao meio. Eu estava ali ensanguentado no chão, quando chegou um rapaz na tentativa de salvar a minha alma, e eu, com a segurança espiritual que eu já tinha dentro de mim, por causa daquela experiência com Deus, eu falei para ele: rapaz, o Espírito Santo está comigo. Pega o meu telefone no bolso e chama o resgate. A partir dali, a minha situação ela ficou muito complicada. Eu fiquei 54 dias respirando por aparelhos. Eu tenho uma placa com 4 parafusos no pescoço. Eu me vi aos 20 anos de idade no leito de CTI, sem poder me comunicar, sem poder me mexer, sem poder me expressar. Apenas com o meu cognitivo, a minha consciência, a minha mente preservada. E a minha mente preservada, para muita gente, era coisa boa, mas ela também era alvo de dúvidas, alvo de pensamentos maus, né? Eu tive que vencer todos eles. Pensamentos que questionavam a minha fé. Aonde está o seu Deus? Eu tive que ser forte. Porque quem olhava para mim ali não via aquele obreiro de fé, via aos olhos do homem um fraco. Alguém que estava no leito esperando a morte chegar. Mas não foi isso que o Espírito que estava dentro de mim me dizia.
A pessoa com deficiência hoje no Brasil, ela sai nas ruas e o olhar que ela recebe é um olhar de dó. O olhar que ela recebe é um olhar de pena, é um olhar de coitadismo, né? E isso é de longe aquilo que o Espírito Santo colocou dentro de mim. Porque as pessoas podiam me ver como fraco, podiam até ter dó de mim, mas dentro de mim eu sabia a força que eu tinha, porque aquela experiência que eu tive com Deus não era mentira. E a partir dali eu tive que assumir uma posição. Ou eu aceitava ser um peso para os meus pais, eu saí do hospital e fiquei deitado numa cama sem poder me mexer, com minha mãe trocando fraldas. A minha vida aos 20 anos de idade, ela poderia para muita gente ter perdido todas as suas perspectivas profissionais, pessoais, sentimentais. E a partir dali eu tinha uma convicção dentro de mim. Se eu morresse ali, eu estava com Deus. Mas se eu sobrevivesse, alguma coisa ia ter que acontecer. Mas eu tive que ser forte ali para resistir a todos os pensamentos de dúvida que eram lançados o tempo todo e deixar de ser aquele fraco aos olhos do homem. São dois pilares que me mantiveram de pé. Primeiro, o Espírito Santo, que foi o que me manteve convicto e seguro da minha fé. Mas para você vencer, para você conquistar, o Espírito Santo precisa de um aliado. Esse aliado é o altar. Não tem como a pessoa ela vencer, se destacar hoje sem essa combinação, Espírito Santo e altar. Aquele cara que muita gente tinha dó dele, tinha o sentimento de coitadismo dele, a vida dele começou a mudar. Porque, bispo, eu cheguei na frente de um perito do INSS, ele olhou para mim e viu um fraco. Mas eu resolvi ser forte, eu falei, não, eu não vou aposentar não, amigão, obrigado, agradeço, mas eu vou trabalhar. Enquanto eu tiver condição de atender um telefone, eu vou trabalhar. E eu falei para Deus, ó Deus, é o seguinte, se é para ficar numa cadeira de rodas, então eu tenho que fazer a diferença em cima dessa cadeira de rodas. O meu testemunho ele tem que se propagar, porque eu nunca vi propagar testemunho de um derrotado, testemunho de um fraco. Eu sou advogado, hoje junto com a Jéssica, nós temos um escritório juntos, eu me pós-graduei. Quando eu estava no meu melhor momento espiritual, indo bem na vida profissional, Deus consolidando a minha vida, Ele mostrou, eu quero fazer a obra completa na sua vida. E aí veio a Jéssica na minha vida. Como é que está o casamento? Tá uma maravilha. O Thiago, quando eu conheci ele numa palestra que ele estava dando na igreja, ele me surpreendeu com a história dele. O que me chamou a atenção nele foi o espírito que ele passou pra gente naquela palestra. Contando a história dele, você não sentia pena, você não sentia dó. Mas você falou assim, poxa, se fosse eu, será que eu daria conta né, de passar por isso tudo? Aí isso me chamou a atenção dele. Com respeito aos sacrifícios que você fez no altar. Ô bispo, eu já fiz vários sacrifícios, eu já dei salário todo, eu já limpei conta, já dei valores, mas teve um sacrifício que me marcou muito. Eu coloquei no altar uma coisa que nem o bispo Macedo teria coragem de me pedir. Ninguém teria coragem de pedir. Só Deus mesmo, né? Deus me pediu minha cadeira de rodas motorizada. Eu não tinha carro na época, eu não dirigia, não tinha nada. E eu fui lá e vendi a cadeira e coloquei no altar e passou um tempo, eu já estava de carro, dirigindo meu carro, já estava com a cadeira melhor. Enfim, Deus não falha. Eu posso dizer que o altar completou a sua vida? O bispo, o altar completou literalmente. Porque as pessoas têm que entender uma coisa. O povo olha para mim e vê uma deficiência física. Beleza, eu tenho uma deficiência que é visível. Mas e a sua deficiência, qual que é? Tem gente que tem deficiência na alma, na vida sentimental, na vida espiritual. Tá cheio de aleijado na fé por aí. Sabe, bispo? Mas a pessoa tem que enxergar qual que é a deficiência dela e tomar uma atitude diante do altar, que o altar é perfeito. No altar não tem deficiência. Se o povo me via com dó, eu olhava para o altar não tinha dó de mim. E por isso que o altar me fez grande hoje. Eu creio que o meu testemunho hoje está ganhando almas. E se uma alma foi ganha, para mim valeu a pena. Eu passo por isso aqui quantas vezes precisar. Porque Jesus passou por isso e não reclamou de nada. Hoje eu sou um homem realizado. Completamente realizado. Em todos os sentidos. A minha vida pessoal, a minha vida profissional, a minha vida sentimental. E o principal, a minha vida espiritual. Tudo que eu passei me fez ter ainda mais certeza de ser bem resolvido com Deus, de ser bem resolvido com o Espírito Santo e a cada dia mais ter essa força dentro de mim. Você está vendo?
Precisa falar mais alguma coisa? Precisa. É muito forte, é muito forte. Minha amiga, meu amigo, é isso que acontece quando a pessoa sobe no altar, desce no vale da decisão, com toda a sua força, com toda a sua energia, com o seu intelecto, com tudo que ela é, do jeito que ela é. E diga-se de passagem, ninguém sobe no altar cheio de riquezas. Os ricos não sobem no altar. Os ricos não descem no vale da decisão, porque eles contam com o dinheiro, eles confiam no dinheiro. Mas o pobre, o aflito, o necessitado, o perdido, o fraco, que o próprio Deus chama para ser forte. Então, quando essas pessoas sobem no altar, elas sobem dispostas a tudo ou nada, ou é ou não é, ou Deus é ou Deus não é. Se Deus existe, eu vou arrebentar. Se Deus não existe, eu vou me arrebentar. Essa é a realidade. E eu lembro também que quando recém-casado, nós tínhamos já a Viviane, a Cristiane, e elas com problemas de saúde, e eu decidi deixar 2 empregos, um emprego federal, era o IBGE, e o outro emprego estadual. No IBGE eu trabalhava até o meio-dia, no estadual eu trabalhava de 12:30 até as 4:30. Quer dizer, eu abri mão de 2 empregos que ninguém me mandaria embora, que me davam garantia para o resto da minha vida. Hoje eu estaria aposentado se tivesse continuado. Eu estaria ganhando um bom salário e aposentado. Mas eu abri mão de tudo. Eu abri mão do hospital, dos benefícios sociais que esses empregos me davam, para inclusive tratar das minhas filhas. Eu abri mão de tudo. Eu fui cego. Eu fechei os olhos. Sabe como o touro sai, abaixa a cabeça e vai em cima do touro? Assim fui eu. Eu simplesmente ignorei as circunstâncias e parti para o tudo ou nada. E foi isso que o Tiago fez. Até o ponto de chegar, dar a sua cadeira de rodas, colocar a sua cadeira de rodas no altar. Isso se chama entrega total, incondicional. Por conta disso, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, vem sobre essa pessoa. Então, muitas pessoas, assim, dizem, puxa, mas não aconteceu comigo, eu fiz a fogueira e não aconteceu. Não aconteceu por sua culpa. Você foi mais ou menos, você foi tentar, você foi jogar, você foi como aventureiro, e isso não resolve. Com Deus é tudo ou nada, ou você crê ou você não crê, não existe um meio termo. Quem crê não tem medo, quem crê vai com tudo. Minha amiga, meu amigo, é isso que eu queria que você soubesse. Eu fui com tudo, eu posso falar da minha experiência, e estou admirado de ver a experiência do Tiago, magnífica, e a experiência de outras pessoas que eram deficientes, que tinham tudo para dar errado e hoje estão aí dando testemunho para o mundo inteiro, porque o testemunho deles está correndo o mundo inteiro, para que todos vejam que Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Deus abençoe a todos e até amanhã neste horário, nesta emissora. Até lá.
sotto la luna cammino piano, con le scarpe vecchi di papà, strada parra, lo cori canta, e ti penso mentre va sotto la luna cammino piano, con le scarpe vecchi di papà, strada parra, lo cori canta, e ti penso mentre va. A nonna spanna i panni fuori, culo soli che struscia l'aria, o pane caldo sopra la pietra e l'odore di casa mia. Vento di casa, portami a tia, tra le mura du paese mia. Se tu mi chiami, torno con tutto, chianta un limone, ti dugno lo frutto. Una fontana cantante chiazza i picciri di corrono fuori, e una canzone antica ballamo con l'organetto che suona ancora. Una fontana cantante chiazza i picciri di corrono fuori, e una canzone antica ballamo con l'organetto che suona ancora. E se lontano vai non scordare, che ogni pezza cagati si può ricostruire. Lo cuore mio sempre ti sapi, torna a casa che lo cielo t'abbraccia. Vento di casa, portami a tia, tra le mura du paese mia. Se tu mi chiami